Boa noite. Vimos aqui para adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Adoramos Ele em música, adoramos Ele com nossas vozes. E agora vamos continuar adorando a Ele, ouvindo a Sua palavra. Às vezes nós achamos que adoração é só na parte musical, mas adoração é uma atitude do nosso coração, todos os dias, levantando Ele como o Senhor e o Deus Altíssimo em nossos corações. E quando nós aprendemos mais sobre o que Ele nos ensina na Sua palavra, é uma das formas principais de adoração. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, igual semana passada, no livro de Lucas. Lucas capítulo 14. Semana passada comecei uma mensagem com duas partes. Os requisitos e as recompensas de ser um discípulo de Cristo. Hoje em dia, no mundo evangélica, em muitas igrejas no mundo inteiro, erram muito de oferecer uma salvação que não ensina o custo. Nós falamos tudo na parte de Cristo, que Ele morreu na cruz para nos salvar, mas não fala nada do que também vai custar as nossas vidas. Nós não devemos morrer fisicamente numa cruz para ser salvo, mas nós temos que morrer para os nossos desejos, para a nossa vida e entregarmos para Cristo como nosso Salvador e Senhor da nossa vida. A Bíblia chama isso de Jesus organizou essa maneira, chama discipulado, para pegar as pessoas que creem nele como Salvador e fazer eles discípulos. Quando ele começou seu ministério, a primeira coisa que ele fez era andando, achando as pessoas que estavam seguidores de João Batista, salvos, batizados, e convidando eles a deixar tudo e segue ele como o mestre, como o discípulo das suas vidas. Nós temos que fazer a mesma coisa hoje em dia. Nós devemos nos entregar para ser um discípulo de Cristo. Esse ano inteiro vai ser o tema dos nossos domingos à noite, nossos estudos. Faz discípulos fazendo discípulos, para a honra e glória de Deus. Não é um programa que a igreja faz por alguns meses, só para encher a igreja com pessoas. É uma forma de viver como ensinado no Novo Testamento. É todos os dias, o ano inteiro, cada um de nós sendo um discípulo e ensinando outras pessoas como ser discípulos de Cristo. Essa é uma vida, não é um programa, não é uma maneira de encher as igrejas. Semana passada, estudamos os requisitos de discipulado. E vimos que Jesus exigiu muita coisa. Realmente, Ele exigiu tudo das nossas vidas. Se nós queremos ser discípulos verdadeiros, é 100% compromisso com Cristo, todos os dias da nossa vida. Jesus ensinou em Lucas capítulo 14, vamos abrir nossas Bíblias, Lucas 14, começando no versículo 25. Ele nos ensina sobre os requisitos do discipulado, mas Ele fala ao mesmo tempo que nós devemos calcular o custo. Será que todos nós realmente desejamos mais que qualquer outra coisa nessa vida ser um discípulo de Cristo? Porque vai custar tudo. Se nós não queremos, Jesus falou que não começa. Calcula o preço, vê se vale a pena. E se nós calculamos depois que não vale a pena, é melhor nem começar. Jesus ensinou isso. E nós devemos entender que o preço de ser discípulo
é uma coisa que é tão grande que parece ridículo para as pessoas do mundo. Mas as recompensas, vamos ver hoje à noite se vale a pena. Porque se não, é melhor nem fazer. Isso que Jesus ensinou. Lucas capítulo 14, começando no versículo 25. Vamos ver rapidamente, que nós já falamos sobre isso semana passada. Diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, Jesus falando para a multidão de pessoas seguindo ele por várias razões. Ele falou: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que viram rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Jesus ensinando em palavras claras que Ele exige tudo em nossa vida para ser um discípulo. Aqui nós achamos, semana passada, 4 requisitos de ser um discípulo de Cristo. Primeiramente, nós temos que colocar o amor por nosso Mestre Jesus Cristo acima de todos, até as pessoas mais queridas em nossas vidas. Segundo requisito é que nós devemos valorizar o ato de ser um discípulo, o ato de seguir Jesus sobre tudo, até a nossa própria vida. E a terceira, devemos colocar nossos compromissos com Jesus acima de tudo, todas as coisas materiais que nós temos. E finalmente, Jesus falou que nós devemos morrer diariamente para o nosso autointeresse, tomar sua cruz e segue-me. Essa parece impossível, essa parece difícil demais. Por que alguém queria esse tipo de vida? Será que as recompensas valem a pena? É isso que Jesus mandou fazer, calcular o custo para ver se vale a pena. Então hoje à noite vamos estudar as recompensas ou benefícios de ser um discípulo de Cristo. O que nós vamos ver não são todas as recompensas, porque eu sei que é muito quente aqui dentro. Alguém está sentindo o calor? Ou só eu? Acho que todo mundo. Falando de todas as recompensas, nós vamos gastar muitas horas aqui. Hoje eu quero que nós pensemos sobre os princípios, da maneira que Deus vai nos abençoar, os benefícios, hoje, amanhã, o resto da nossa vida e para sempre. Porque as bênçãos, as recompensas, os benefícios de ser um discípulo, começa do momento que nós nos entregamos a Ele. E vai aumentando durante a nossa vida e vai permanecer durante toda a eternidade. Mas ainda sabendo disso, nós temos que ver, comparar, balançar. Será que o meu compromisso, o que eu vou precisar fazer para ser um discípulo de Cristo, compensa através de receber essas recompensas? Vamos ver. O nosso primeiro versículo que nós vamos procurar hoje à noite, será em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 20 a 30. Mateus 11. São versículos muito conhecidos. A maioria das pessoas aqui, eu sei que conhece bem.
Mas esses versículos, vamos olhar nesses versículos no sentido de discipulado. O que Jesus está fazendo aqui é convidando todos nós, convidando todas as pessoas que já tentaram outras maneiras de atingir uma vida melhor, já tentaram seguir outras pessoas, outros caminhos, outros sistemas religiosos, e por causa dessa pressão, por causa do desânimo, por causa da decepção em todas as outras coisas, as pessoas se tornam cansados, decepcionados, tristes. E são essas pessoas que Jesus está convidando a ser discípulo dele. Vamos ver um princípio muito importante hoje à noite, é que ser discípulo de Cristo é diferente do que ser discípulo de qualquer outra pessoa, ou seguir qualquer outro sistema religioso nesse mundo. Jesus fala assim, Mateus 11, 28 a 30, ele convida, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui é o mesmo convite para ser um discípulo de Cristo. Me segue, deixa as outras coisas, deixa os outros mestres, deixa os outros sistemas que sobrecarregou a sua vida, colocou um fardo em você que você não podia carregar, e coloca sobre você o meu jugo. A primeira coisa, o primeiro princípio, quando nós falamos sobre as recompensas de ser um discípulo de Cristo, é que todos vão ter um mestre. Todo mundo tem um mestre. A Bíblia diz que nós somos escravos daquilo que nos controle. Se Jesus está nos controlando através do seu Espírito Santo, Ele é o nosso mestre. Mas se nós estamos sendo controlados através dos nossos próprios prazeres, através dos nossos desejos, quem controlou isso é o Satanás. A Bíblia ensina em Romanos capítulo 6, que nós somos ou escravos de Cristo para a justiça, ou escravos de Satanás para a injustiça e destruição. Não tem outra coisa. Todos têm um mestre. Todo mundo tem. E o primeiro princípio é, como todos têm um mestre, ninguém é mais gentil do que Jesus. Se nós vamos ter um mestre, se você escolhe Jesus ou não, ainda não muda o fato que tem alguém controlando a sua vida. Se nós vamos ter alguém controlando a nossa vida, não seria muito melhor escolher Jesus? Porque Ele é gentil, Ele é manso, Ele é humilde de coração, e Ele nos ama. A Bíblia claramente ensina que Satanás é cruel, ele leva todos para a destruição. E não somente destruição nessa vida, com todos os relacionamentos, com tudo que nós temos, mas eternamente sendo destruído com Ele. Isso não é um mestre que nós gostaríamos ter, mas todos vão ter, se não escolher Jesus. Mas Jesus, Ele é um bom pastor, Ele é manso, humilde de coração. Sendo um discípulo de Jesus Cristo, não é um fardo, mas é um alívio. Tem tantas pessoas que procuram uma vida melhor, que se coloca debaixo alguém ou um sistema que coloca muita pressão para ser alguém que eles nunca podem ser. Mas Jesus nos chama, e Ele nos ama, Ele nos capacita de fazer as coisas, e todo esse tempo Ele é sempre manso. Não é pela pressão chata, não é uma vida ruim, é uma vida gloriosa,
uma vida leve, uma vida feliz, uma vida pacífica. Enquanto os fariseus, os escribas, obrigavam, ordenavam e sem amor nenhum mandavam com orgulho e arrogância, Jesus gentilmente nos guia como um bom pastor que ama e cuida do seu rebanho. Embora que o caminho seja difícil, Jesus nunca mentiu, Ele nunca nos enganou. Ele diz que o caminho para o céu é reto, é difícil, e só existe um caminho, e muitos vão tentar e não vão conseguir, mas nós temos um guia, nós temos um guia hábil, e Ele vai do nosso lado, nos guiando, nos levando até todo o caminho. Então, o primeiro princípio, quando nós pensamos sobre as recompensas, se vale a pena, a primeira coisa para entender é que todos têm um mestre, todos seguem alguém, todo mundo tem alguém que controle, e vai controlar a sua eternidade, ou Jesus, ou o diabo. E nessa não tem comparação. Primeira recompensa é que Jesus gentilmente será o nosso líder. Segundo princípio que nós temos que entender quando falamos sobre as recompensas de ser um discípulo de Cristo, é embora que os requisitos do discipulado são grandes, Ele nunca exige de nós qualquer coisa que Ele não nos capacita fazer. Jesus falou: pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Vocês que estudaram sobre os tempos de Cristo, e centenas de anos depois, quando Ele estava necessitando plantar um campo, eles pegaram muitas vezes 2 bois e juntaram junto com essa ferramenta que coloca em cima das duas, ligando as duas para um homem ficar atrás no carrinho para arar a terra para depois plantar. Foi um trabalho difícil, que não podia perder tempo e tinha que fazer as linhas certinhas, limpando, colocando, preparando toda a terra para a plantação. Os bois tinham que trabalhar junto, não podia ter briga entre si, não podia ter desarmonia, um querendo um lado, outro querendo o outro lado, estava ligado juntos com esse jugo. Jesus está usando esse exemplo para nós. Ele diz: coloca o meu jugo sobre você, e eu vou do seu lado. O que eles fizeram, como eles treinaram naquela época, um animal que nunca teve feito isso antes. Foi muito difícil treinar um animal, fazer bem devagar, bem reto, sem rebeliar. Eles colocaram um jugo do animal novinho com um que tinha experiência. E esse que teve experiência andava certinho e fez a outra obedecer. Quando quis parar, não deixava, continuou. O boi experiente ensinava o outro boi quando parar, quando ir, quando comer, quando fazer tudo. Jesus está dizendo: eu faço isso. Eu estou convidando vocês que estão cansados de tentar melhorar a sua vida através de outras maneiras. Coloca o meu jugo. É leve. Não vai pesar tanto em você que você não pode me acompanhar até o fim. Eu sou manso. E nós imaginamos esses jugos de madeira, de ferro, muito pesado, que prende muito, deve ser que dói muito para colocar. Mas Jesus falou que meu não é assim. É leve. Eu vou te ajudar. Quando você cair, eu vou estar do seu lado para te levantar. Ele diz: aprende de mim. Ele não diz: aprende de mim só na escola, só através do que os outros acham. Não aprende de mim só sentado no banco ouvindo o que o pastor fala para fazer. Aprende de mim, coloca o meu jugo, anda do meu lado, trabalha do meu lado, ser o meu discípulo. Me segue, não atrás, mas do lado, o tempo todo. E nós vamos chegar. E nós vamos fazer o reto, o nosso caminho.
E isso é Jesus está nos convidando. O segundo princípio é que eu não tenho que ser perfeito. Eu não tenho que ser tudo para ser um discípulo de Cristo. Eu tenho que ser disposto a estar do lado dele, colocar o jugo sobre mim e permanecer ligado com ele. E ele vai me ensinar cada passo da minha vida. Ele vai me aperfeiçoar. Ele vai fazer em mim um bom discípulo, para que eu possa chegar do lado das outras pessoas e diz para eles: então coloca o meu jugo sobre você e me segue, enquanto eu estou ainda seguindo Cristo. Essa é que Jesus está nos ensinando. Outros mestres não estavam assim, não eram assim. Procurem Mateus capítulo 24, mesmo livro, são alguns capítulos para frente. Mateus 24, Jesus falando sobre os líderes religiosos na época dele. Mateus 24, versículos 1 a 4. Eu marquei o versículo errado, deixa eu ver, eu quero ver esse versículo. Mateus 23, desculpa. Mateus 23, versículo 1 a 4. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei, que tinham discípulos, tem mestre, tem discípulos. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedecem-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Os doutores da lei estavam repetindo o que Moisés ensinava, o que foi ensinado por Deus no Antigo Testamento. Então Jesus falou: faz o que eles falam, mas não pode ser ligado com eles, não pode ser discípulos deles, porque eles vão falar uma coisa e fazer outra coisa. E nós sabemos que é grande hipócritas, e nós não podemos ser assim, mas essa é como a maioria dos mestres religiosos estão assim. Ele diz, versículo 4, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Isso é o problema quando nós seguimos outros mestres, outros sistemas religiosos. Eles falam, mas não ensina, quer dizer, não ajuda o discípulo chegar até o fim. Mas Jesus está no nosso lado. Ele quer que nós colocamos o jugo. Ele falou que o peso, o fardo, não vai sobrecarregar nossas vidas. Ele conhece a nossa fraqueza. Ele é o nosso Criador. Ele sabe o que a gente aguenta, o que a gente não aguenta. Ele vai nos ajudar dia após dia, passo após passo. Ele entende, ele veio aqui como homem, ele sofreu como homem, ele ficou pobre como homem, ele viveu 33 anos nessa vida para experimentar todos os tipos de sofrimento nessa terra. Ele conhece nossa vida, e por isso ele pode ser, só ele, o nosso mestre perfeito. Jesus só pede o que nos ajuda, ele nos prepara a cumprir. Jesus é um bom mestre. Se nós vamos ter um mestre, se nós vamos seguir alguém nesse mundo, não tem opção melhor do que Jesus. E a terceira princípio, sobre as recompensas, se vale a pena ser um discípulo de Cristo, é apenas para os seus discípulos que o Senhor revela seus pensamentos e segredos mais íntimos.
O mundo, muitas pessoas querem saber as coisas de Deus. Eles querem, pela curiosidade, tem programas na televisão, tem essas coisas que quer saber os segredos de Deus, quer saber as coisas íntimas de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus revela isso somente para os seus seguidores. Procure na sua Bíblia o livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Vamos ver alguns versículos dessa capítulo inteiro. Seria bom hoje à noite em casa reler esse capítulo inteiro. Nós vamos tirar só alguns versículos. Marcos capítulo 4, versículo 1 e 2. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas. Tá? Ele ensinou muitas coisas com parábolas. Vamos pular para versículo 10 e 11. Quando ele ficou sozinho, os 12, os seus discípulos, os apóstolos, e os outros que estavam ao seu redor, lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Eles lhe dizem, Jesus lhe disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábola. Vamos agora ver versículo 33 e 34, mesmo capítulo. Ele falou muitas parábolas para a multidão. Versículo 33 diz, com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Interessante. A vontade de Deus é tão preciosa. O que Deus quer revelar para esse mundo, Ele quer revelar para as pessoas que levam a sério e vão guardar como tesouro, que vão aplicar nas suas vidas e vão ensinar para outras pessoas que querem ser discípulos. Tem multidões de pessoas e a maioria saíram daquelas reuniões entendendo nada que Jesus ensinava. E foi o propósito de Cristo. Jesus conheceu os corações de todos. E aqueles que estavam lá para realmente se entregar, se render, para servir a Ele com tudo que eles tinham, Ele explicava tudo. Mas para as multidões que estavam lá só pela curiosidade, só para ver que milagre, que cura que Jesus ia fazer hoje, eles saíram sem saber de nada. Muitas vezes, nós vamos frequentar a igreja muitos anos. Eu conheço pessoas que são membros das igrejas por muitos anos. E ainda eles perguntam, mas eu não entendo. Eu não sei, parece que eu não posso entender as coisas da Bíblia. Mas a resposta, a solução é fácil. Ser um discípulo. Porque um discípulo, Jesus vai explicar. Ele vai revelar. O Espírito Santo vai nos dar entendimento das coisas. Sim, nós vamos ter que estudar. Nós vamos ter que abrir a palavra de Deus sozinho em casa e ler. Mas um discípulo vai querer. Porque assim é como nós gastamos tempo com Cristo. Eu não posso sair pelo caminho. Eu não posso comprar uma passagem para Jerusalém e vai lá com reunião com Jesus e andar junto com Ele pelo mar, perto do mar Galileia. Eu não posso fazer isso mais. Fisicamente nós não podemos andar junto com Cristo. A única maneira que nós podemos andar junto com Cristo é quando nós sozinhos, não ouvindo alguém falar, quando nós sozinhos abrimos a Bíblia e andamos junto com Ele em nossa leitura, nosso estudo.
imaginando tudo que Jesus estava ensinando e fazendo, nos colocando do lado de Cristo. Isso é andando junto com Cristo, aprendendo com Ele. E assim Ele vai revelar a sua vontade para as nossas vidas. Ele não revela só para revelar. Ele revela para pessoas sérias que realmente vão continuar querendo fazer a sua vontade. Então é claro, para conhecer Deus, o estudo que nós estamos fazendo parte da manhã, para realmente conhecer Deus, conhecer intimamente as coisas de Deus, nós temos que ser um discípulo de Cristo. Nós podemos tentar, mas se nós não somos discípulos de Cristo, nunca vamos verdadeiramente conhecer. Porque o princípio, essa é uma recompensa, esse é um benefício de ser um discípulo de Cristo, que nós vamos conhecer, que Deus vai nos revelar, vai revelar para nós os seus segredos, os seus planos, a sua vontade mais íntima. O princípio número 4 é que nossas recompensas como discípulos não são baseados na magnitude das nossas ações, mas sobre nossos motivos. Eu acredito que há pessoas até aqui, hoje à noite, que têm medo de ser um discípulo de Jesus, porque acham que tem pouco para contribuir. Não estou falando contribuindo financeiramente, contribua com a sua vida. Talvez ache que não tem muito a oferecer Jesus como discípulo. E se eu não tenho muito para oferecer, também não vou ter muito para ganhar, para receber. Então, para mim, talvez não vale a pena ser um discípulo, porque eu sou mais inútil e as recompensas vão ser pequenas. Mas nunca podemos pensar assim. Tudo que a Bíblia ensina é contra esse pensamento. Procura 1 Coríntios capítulo 1. A igreja em Corinto estava com muitos problemas, e um era desarmonia. Alguns membros achando que eles eram mais importantes do que outros membros. Estava causando divisões, discussões dentro dessa igreja. E Paulo escreveu para eles, olha o que ele diz, em 1 Coríntios capítulo 1, começando no versículo 26. Ele diz: irmãos, pensam no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. É um plano de Deus, para pegar pessoas para um mundo insignificantes, que não valem nada, e Deus transforma essas vidas para ser homens grandes, mulheres sábias, pessoas que mudam esse mundo. Sabe que é uma da reclamação no livro de Atos, eu acho que capítulo 17, por aí, está falando sobre discípulos de Cristo. Essas pessoas ignorantes, esses pescadores, essas pessoas que não valiam nada para o mundo. Mas esses homens, transformados pelo Jesus, estavam virando o mundo. Uma reclamação dos judeus naquela época, dos romanos, tem que
parar esses crentes, esses cristãos, porque eles estão, eu esqueci a palavra, mas estão mexendo tanto com o nosso mundo, colocando cabeça para baixo. Como faz isso? Quando a pessoa em si reconhece que eu não sou nada, mas em Cristo passo todas essas coisas. E quando nós temos essa confiança e essa fé, e nós nos colocamos com um instrumento, a única habilidade que nós temos que ter para ser um discípulo de Cristo, para nos entregar, é a availabilidade. Disponibilidade. Disponibilidade. Essa é a única habilidade que Deus requer de nós. Que nós nos tornamos disponíveis a ser um discípulo de Cristo. E Ele vai nos transformar. Ele vai nos moldar. Ele vai nos aperfeiçoar. Quando nós estamos ligados com Ele nesse jogo e andamos junto com Ele. Essa é uma grande recompensa de ser um discípulo de Cristo. Ele gosta de pegar pessoas que o mundo joga fora e fazer grandes coisas com as suas vidas. Porque assim ninguém pode se gloriar. Ninguém pode falar que eu era tão grande no mundo e eu vou ajudar Deus. Não, Deus não precisa ajuda. Deus trabalha para transformar vidas e fazer grandes coisas com poucas coisas. Então nunca pensa que eu sou insignificante e Deus não quer de mim. Você é exatamente o que Deus quer. Você é exatamente o tipo de discípulo que Deus está procurando. Também não é pelo tamanho do sacrifício, não é com a magnitude das obras que a gente faz, é através dos motivos do nosso coração. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Muitas pessoas acham que para ser um discípulo, eu tenho que fazer grande coisa. Eu tenho que ser um grande pastor, grande missionário, grande evangelista, isso, aquilo. E muitas pessoas tentam fazer essas coisas, e eles fazem com a sua própria força. E não recebem nenhuma recompensa, nenhuma bênção de Deus. Porque faz por motivos errados, para se mostrar, e não para agradar o nosso Deus. Em Mateus capítulo 10, começando no versículo 40, Jesus se ensinou: quem recebe vocês, está falando para os seus discípulos, quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, falando de Deus. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. A quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Aí versículo 42. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Servindo a Deus está nos detalhes pequenos, ajudando as pessoas, falando, louvando Deus em todos os momentos, vendo as necessidades dos outros. E quando ninguém está fazendo nada, você ajuda, você ora para a pessoa, você visita a pessoa que está doente, você lê a sua Bíblia sozinha, você muda alguma coisa na sua vida, você para de pecar, você entrega a sua vida para Deus modificar a sua vida. Todas essas coisas são sendo um discípulo de Cristo. E as mais coisas pequenas que nós conseguimos fazer, quem sabe Deus coloca uma grande obra para você. Mas se Ele não faria isso, se essa grande obra vai fazer a gente arrogante, orgulhoso, e vamos perder a nossa bênção. Nós vamos fazer as coisas por Deus, porque Ele merece o nosso serviço.
E são coisas pequenas. A maioria são coisas pequenas. Nós lembramos a história da viúva que entrou no templo, na presença de Cristo. Tinha os fariseus, tinha os outros homens religiosos, cheio de aquela roupa bonita, cheio de dinheiro. E lá eles tinham, mais ou menos como a gente faz aqui, eles entraram numa área especial e depositaram seus dízimos, as suas ofertas em várias caixas no templo. E Jesus com seus discípulos observando as pessoas, e Jesus discipulando a eles, ensinando a eles sobre o que estava vendo. Ele falou, você nota aqui esses fariseus que entravam aqui, cheios de arrogância, cheio de coisa, depositando grandes valores dentro do da tesouria, dentro da caixa do templo. E entrou uma viúva pobre, ela pegou uma moeda, talvez para nós hoje seria 1 centavo, nem faz 1 centavo mais aqui, 1 centavo, e ela colocou, e Jesus observou, o Deus que vê, né? Ele vê tudo. Ele diz, olha aqui, ela deu muito mais que eles, porque ela deu tudo o que tinha, ela deu da sua pobreza, eles deram da sua riqueza, que não sacrificou nada, não mudou nada na vida deles, mas o que ela deu, era tudo que ela tinha. Não é o tamanho da oferta, não é o tamanho da obra, é a motivação dentro do nosso coração. Por que estamos fazendo o que nós estamos fazendo? E essa vale a pena ser um discípulo de Cristo, porque Ele conhece o nosso coração. Ele não vai exigir que a gente faça alguma coisa que nós não temos condições de fazer. O princípio número 5. Nós nunca podemos esquecer que nossa maior recompensa é o próprio Jesus. É Ele. Quando nós nos entregamos para ser um discípulo de Cristo, nós temos Ele como o nosso mestre. Nós temos Ele do nosso lado. Nós temos Ele não somente como nosso Salvador, mas o Senhor e amigo da nossa vida. Não tem outra recompensa maior do que o próprio Jesus. Nunca podemos esquecer isso. Que privilégio deve ser para ter Jesus como nosso mestre. No livro de Gênesis, estudamos hoje, e no estudo dos homens, mas em Gênesis capítulo 15, Deus falou para Abraão, a Bíblia diz que o Senhor apareceu ao Abraão numa visão e disse assim: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e sua grande recompensa. Deus é a nossa recompensa. Se nós começamos a achar que as bênçãos, as coisas que nós podemos receber através de ser um discípulo, são mais importantes do que o próprio Jesus, nós voltamos a errar naquele pecado de auto-interesse, de querer algo só para mim. E nós esquecemos que o alvo de ser um discípulo é para conhecer e amar e servir Cristo com tudo que nós temos. E se nós recebemos algum bem material, um entendimento bíblico, mais amor, mais paciência, mais entendimento, não é para mim, é para ser usado no meu serviço por Cristo. Mas às vezes nós começamos a pensar sobre as coisas e nós pensamos menos sobre a pessoa. Nós começamos a usar Jesus só por o que eu posso ganhar e não amar Jesus, porque para quem Ele é. A nossa maior recompensa é o próprio Jesus. Jesus contou uma história sobre um jovem rico, que ele tinha um desejo de ter vida eterna. Ele ouviu desde pequeno, ele é um judeu, ele ouviu desde pequeno sobre uma vida eterna.
E ele buscava isso, com tudo que ele tinha. Até ele encontrou com Jesus. Ele perguntou, bom mestre. Ele entendeu que Jesus era o mestre. O que eu preciso fazer para obter vida eterna? Vamos abrir nossas Bíblias para Marcos. Voltamos para Marcos, de novo para capítulo 10. Marcos 10, versículo 17. Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção. Ele correu, estava ansioso, ele quis saber. E se pôs em joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse é um jovem rico. Respondeu Jesus, por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Interessante. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Bom, antes que ler, Jesus amou ele. Ele agora está convidando a ele ser o seu discípulo. Ele está estendendo um apelo para convidar esse homem para ser um discípulo. Jesus olhou para ele, versículo 21, e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele, vá, venda tudo que possui, e dá o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, a recompensa no futuro. Depois, venha e siga-me. Jesus, diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus não era suficiente para ele. As recompensas, ele calculou o custo, ele falou que vende todas as riquezas materiais, dá para os pobres. Isso não é uma obra para ser salvo, mas foi uma condição que ele tinha que fazer para ser um discípulo. Porque para ser um discípulo, tem que seguir Jesus. E qualquer coisa que impede-nos a seguir Jesus, tem que ser tirado da nossa vida. E Jesus sabia que as riquezas desse homem iam impedir a ele ser um seguidor, um discípulo, que leva à vida eterna. E por isso ele falou, vende tudo que tem, dá para os pobres, venha. Outro lugar diz, toma a sua cruz e siga-me. Porque é essa que Jesus exige de um discípulo. Essa, o que faltava a esse homem, a herdar vida eterna. E ele calculou o preço. Ele orou de tudo que ele tinha. Ele não podia olhar pela fé das recompensas, o tesouro no céu. E ele decidiu que Jesus não era suficiente. Ele deixou e voltou para suas riquezas. Ele ficou triste, mas ele não quis sacrificar o mundo para receber Jesus. Interessante o que é falado depois. Os seus discípulos estavam lá ouvindo tudo isso. Os discípulos entenderam a severidade dessa decisão. E Jesus explica que não era a riqueza que impede uma pessoa a ser um discípulo, mas é o amor para a sua riqueza. Jesus fala em versículo 23, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, ou ele explicou mais fácil para eles entenderem. Ele diz, Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo pelo fundo de agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos.
e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Eles entenderam que o assunto aqui de discípulo e de salvação é um assunto só. E Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. O amor, como nós falamos domingo passado, é o raiz de toda maldade para quem que ama as suas riquezas, porque é difícil se separar das coisas para seguir Cristo. E isso é um exemplo do jovem rico. Jesus não ficou suficiente para ele. Será que Jesus é suficiente para nós hoje à noite? Isso nos leva para o nosso último princípio. Pode marcar o Salmo 84, versículo 11 diz: o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Salmo 84, versículo 11. O princípio número 6 é que esse homem, jovem rico, não quis aprender. É que não é nada que perdemos neste mundo para ser um discípulo de Jesus, que não seria para o nosso melhor. E também se nós sacrificamos uma coisa neste mundo, que nós vamos receber uma grande quantidade mais na eternidade. Satanás enganou Eva e o Adão pecou, aceitando essa mentira, que o que Deus não permitiu você ter é melhor do que todas as coisas que Ele permite. Isso não é mesmo mentira hoje? As coisas que você não pode fazer vai te dar mais prazer de tudo que Deus permite a gente fazer. Por isso as pessoas caem na tentação, porque Deus diz: não faça isso, não vai nesse lugar, não ter relações com pessoas assim, não envolve com essas coisas. Mas o mundo diz: Deus fala isso, porque essas coisas trazem muito prazer. E nós às vezes acreditamos a mesma mentira, que as coisas que Deus não permite, as coisas que Deus quer tirar das nossas vidas, são melhores do que as coisas que Ele entrega para nós. Esse homem não quis experimentar isso. Esse homem não quis provar. Jesus falou para ele: você vai ter tesouros no céu. Mas ele não quis esperar. Ele não quis perseverar até o fim. Tudo que Deus não permite os seus discípulos ter ou fazer são atitudes, coisas ou pessoas que vai nos levar à destruição. E se nós sacrificamos qualquer coisa, qualquer relacionamento para ser um discípulo de Cristo, Ele vai nos recompensar muito mais. Continuando aqui em capítulo 10 de Marcos, versículo 28. Quando Jesus acabou de falar que a salvação para certas pessoas parece impossível, mas para Deus tudo é possível. 28, então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: olha como é importante aqui, para nós entender. Digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Olha a promessa, olha a recompensa. Eu confio muitos nesses versículos. Nós deixamos pessoas, nós deixamos muitas coisas lá nos Estados Unidos para vir para cá. Pessoas acham
Mais pessoas aqui acham que nós somos loucos do que as pessoas lá. Eles não entendem. Quase uma vez por semana, quando eu encontro com pessoas novas, eles querem saber por que você está aqui no Brasil. E eu falo, a primeira coisa, você é louco. Você deve estar lá. Por que você está aqui? Tudo que nós deixamos, se nós deixamos mãe, pai, pessoas queridas, não para deixar, mas para deixar para o causa de Cristo, nós vamos receber nessa vida e na futura 100 vezes mais. Mas temos que esperar, temos que perseverar e temos que confiar nessa promessa de Deus. Muitas pessoas só pensam como um jovem rico, o que eu vou perder, o que não posso ter. Mas eles não confiam que primeiramente Jesus é suficiente. E além de ter Jesus, eu vou receber 100 vezes mais do que eu perdi. Quando nós balançamos agora, calculamos o custo de ser discípulo, não tem comparação. Sim, Jesus exige muito, mas as recompensas são muito maior que nem tem comparação. O apóstolo Paulo, que até sofreu fisicamente muito, ele diz que os sofrimentos e tudo que eu perdi nessa vida não são nada em comparação às glórias que vão ser reveladas em mim. O que nós deixamos, nós já ganhamos muito mais. Os relacionamentos que nós perdemos temporariamente lá, nós recebemos muito mais. Conhecendo todos vocês enriqueceram nossas vidas. Nunca nós íamos ter esse privilégio de estar aqui, falando, ensinando, ajudando, se nós não íamos seguir Cristo. E vocês teriam a mesma oportunidade de se envolver nas vidas das outras pessoas, colocando o seu jugo junto com eles, andando ao lado, ensinando as coisas de Deus. Não tem recompensa maior do que isso. Mas exige que nós queremos fazer, que nós nos colocamos aos pés de Cristo, para ser o seu discípulo. A minha pergunta hoje à noite, você calculou o custo? Será que vale a pena de ser um discípulo? E se vale a pena, por que você não já se entregou para ser um discípulo? Vamos orar.